Vamos continuar então agora partindo para o segundo exemplo, né? O segundo exemplo que nós vamos estudar é esse exemplo basic aqui, ó. Você vai ver que esse exemplo ele está numa língua diferente, provavelmente na língua do autor do componente aí, tá? Então o que é que ele fez aqui? Né? Nós temos o componente ribbon, né? Que é o componente spk_bar. Daí ele utilizou vários elementos, né? Nós temos aí as abas, os panes e os elementos que ficam dentro dos panes, né? No caso aqui, botão, aqui um small button, né? Que é esse aqui, ó. Aqui os três small buttons, esses três aqui. Comportamento de grupo single item para os três. Comportamento de tabela, né? Como é que ele vai se comportar aqui em relação à tabelinha. Begin row. Daí eu tenho aqui esse outro pane, que é esse aqui, ó. Vou ter primeiramente um button, e esse button aqui ele vai ser do tipo drop down. Tem isso aqui, ó. O botão pode ser do tipo drop down, tá? E ele vai estar vinculado às opções dele, né? Que é esse botãozinho aqui, ó. Vai estar vinculado ao pop-up menu 2, que é esse cara aqui. Então vão aparecer recente 1, recente 2 e recente 3 nesse botãozinho aqui, ó. Já o próximo botão, né, que é esse carinha aqui, ó, o que vai acontecer? Ele também vai ser um drop down. Vou afastar um pouquinho para cá. Também vai ser um drop down. Ele vai estar vinculado ao pop-up menu 2 também, né? Tanto um como o outro aqui estão vinculados ao pop-up menu 2, né, que aparece aqueles recentes lá, tá? O terceiro botão aqui, no caso, é a tesoura aqui, ó. Vamos só voltar nesse outro botão aqui. Ó, o primeiro botão, ele é um continue row. Então, o segundo botão também é um continue row. Sendo que esse primeiro botão, ele é um begin group. E esse último botão é um end group. Então, ficam os dois aqui um do lado do outro, né? Para você entender esse comportamento dele aí, tá? Esse botãozinho aqui, que é a tesoura, ele vai ser um begin group. E o último botão, um end group. Que no caso é esse aqui, ó. O copiar, né? A tesourinha aqui é um begin row. O colar, que é o do meu, a pranchetinha, é um continue row. E o último também é um continue row. Como é que eu sei que esse cara aqui é a tesourinha? Porque não tem action aqui, não tem caption, né? Nós podemos ir pela o index da imagem aqui, ó, 53, tá? Então se eu vier aqui em images, a 53 é a tesourinha. Ok? Se eu vier aqui nesse outro, ó, é o 51. 51 vai ser essa pranchetinha aí, ó. 51 a prancheta. Legal? Muito bem. Beleza, aí nós chegamos então nesse pane aqui, né? Que é esse aqui, ó. Pelo nome nós podemos identificar que é esse pane aqui, tá? Daí eu tenho a primeira opção, que é esse cara aqui, ó, né, o botão localizar. Tenho a segunda opção, que é esse aqui. E tenho uma terceira opção, que é esse aqui. Observe que esses botões aqui, ó, esse cara aqui, ele não tem esse contorno em volta dele, né? Qual é a diferença esse botãozinho aqui não tem o contorno em volta, para esse aqui que tem o contorno em volta?
É um exercício que fica para você analisar, tá? Qual é a diferença desses dois botões? Esse aqui não tem o contorno em volta e esse aqui tem. Por que isso acontece? Tá? Veja que esse aqui ele é um drop down, né? Na verdade ele é um BK button, né? Mas ele está vinculado a um drop down. Já esse aqui, ó, ele é um BK button e não está vinculado a um drop down. Será que é por causa disso? Vamos vincular ele aqui a um drop down para a gente ver. Permaneceu igual, né? Vamos executar. Veja só como esse visualmente é diferente desse aqui, ó. Tá? Então você pesquisa aí, tá? Analisa, compare um com o outro para você descobrir qual é a diferença entre um e outro, ok? Tá, esqueci de fazer uma coisa que foi de clicar para ver se aparece aquele drop down mesmo, né? Cliquei, não apareceu não, né? Ele está vinculado ao drop down, mas como o comportamento dele não é de drop down, ele não aparece. Já esse aqui aparece, ó. Recente 1, recente 2, recente 3, assim como esse aqui também. Muito bem, continuando então, aqui nós temos large buttons, ele colocou aí, ó, 3 botões grandes, né, com as imagens grandes, sendo que eles não estão vinculados a nenhum tipo de imagem. O large image index está -1, não tem imagem nenhuma. Small buttons, ele colocou aí 3 botões pequenos, né, apenas para exemplificar. E aqui nós temos, né, uma outra aba com esse pane aí. Esse pane aí tem 3 opções, né, esse Blender e essas outras 2 opções aí. Legal? Provavelmente esse foi o primeiro exemplo que foi construído para esse componente, né? Por isso é chamado aí de exemplo base, né? Por isso que ele está numa pasta, né? A pastinha dele de demonstração é o Basic, né? Provavelmente foi o primeiro exemplo construído realmente, tá? Vamos ver se tem alguma coisa implementada aqui no código. Veja só que nós temos no botão 2 clique, ele vai mexer aí na estrutura do componente, né? Ó, vai adicionar abas, né? Vai alterar aí, vai adicionar alguns itens e vai alterar o comportamento de alguns itens aí. Esse botão 2, onde é que está esse botão 2? Botão 2 clique. Nem tem esse botão 2. Tá, isso aí colocaram aí, mas nem existe esse botão 2, né? Talvez inseriram isso aí e ficou, mas está sem uso. Então, vamos deixar um botão 2 aí e vamos apontar para o botão 2 clique só para a gente ver o que vai acontecer, né? Aí, ó, ele adicionou diversas abas aí, tá? Para mostrar aí como trabalhar com o componente, como alterar o componente em tempo de execução. Mas é isso que nós vamos ver no próximo exemplo, né? O próximo exemplo é exatamente para mostrar como trabalhar com o componente em tempo de execução, tá? Então, deixa quieta essa parte aí, né? Então, mais uma vez, deu para perceber, né, como é que é a utilização aí do componente Ribbon, ok? O único exercício que fica aqui, além de você
analisar com calma todo o comportamento do componente, né, que não é muita coisa, rapidamente você analisa isso daí. Eu peço para que você perceba qual é a diferença entre esses dois carinhas aqui, ó. Por que que esse aparece um visual limpinho e esse aqui aparece, né, com uma borda? Qual é a diferença entre eles dois, tá? Isso aí nós podemos até inserir a resposta e discutir sobre isso lá no EAD, né, no ambiente de suporte a esse treinamento.